Bem-vindo ao Conexão IA, o podcast onde tecnologia, finanças e geopolítica se encontram com humor e inteligência. Aqui, todo o conteúdo é criado 100% por inteligência artificial, trazendo debates, entrevistas e análises únicas sobre o mundo atual, o futuro e o passado. Ouça agora o episódio de hoje. E aí, pessoal? Mais um dia nesse Brasilzão. A gente aqui, firmes e fortes, tentando entender esse mundo que muda mais rápido que fila de banco em dia de pagamento. Verdade. Mas, cá entre nós, 2025 já tá batendo na porta e, pelo que tenho visto por aí, o negócio promete. É, muita coisa acontecendo. Você já parou pra pensar no que vem por aí? De fato, 2025 tem tudo para ser um ano de grandes mudanças. E a gente precisa se preparar para surfar essa onda, né? A começar por essa trumpulência toda que a gente tá vendo por aí. Trumpulência. Gostei do tema. É a cara do Trump mesmo. Mas me explica melhor o que você quer dizer com isso. Então, a reeleição do Trump, com maioria no Congresso, muda o jogo completamente. Ele vai ter mais poder para implementar suas políticas, o que pode gerar turbulência nas relações internacionais, mas também, quem sabe, alguma opulência para quem souber jogar as cartas certas. Entendi. É aquela história, né? Quando veio a espia, o mundo todo pega um resfriado. Mas, falando especificamente do Brasil, quais são os impactos que a gente pode esperar dessa trumpulência? Olha, a gente já viu o Trump criticando a ideia de uma moeda única para os BRICS, por exemplo. Imagina o impacto disso nas relações com a China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. É verdade. E tem a questão dos impostos. Se o Trump conseguir aprovar esses cortes que ele prometeu, os EUE podem ficar ainda mais atraentes para investimentos, o que pode acabar desviando recursos de países como o Brasil. Faz sentido. É lei da oferta e da procura, né? Mas, por outro lado, a gente também sabe que o Trump é um cara imprevisível. Pois é. E se ele resolver adotar medidas protecionistas, como já fez no passado, o que acontece com o Brasil nesse cenário? Aí a gente pode ter um efeito dominó, entende? Se o Trump começar a impor barreiras comerciais, outros países podem fazer o mesmo. E o Brasil, como um país que depende bastante do comércio exterior, pode acabar sofrendo as consequências. A gente precisa ficar de olho nisso. Mas e essa história de empresas buscando alternativas à China? Sim. Você acha que o Brasil pode se beneficiar dessa mudança? Com certeza. A gente já vê algumas empresas americanas repensando suas cadeias de suprimentos, buscando diminuir a dependência da China. Certo. E o Brasil, com sua posição estratégica na América do Sul e seus recursos naturais abundantes, pode ser uma ótima opção para essas empresas. Interessante. Então a trumpulência pode acabar sendo uma oportunidade para o Brasil, se a gente souber jogar as cartas certas. Mas e essa outra ideia que você mencionou, a do World Highlander? O que você quis dizer com isso? Ah, essa é boa. É que me chamou a atenção como algumas tecnologias, como a inteligência artificial e as criptomoedas, são poderosas e parecem ter vida própria. Mas, ao mesmo tempo, são extremamente dependentes de energia. É um paradoxo, né? É tipo o Highlander, imortal, mas precisando de energia para sobreviver. É uma boa analogia. E você mencionou que o consumo de energia dessas tecnologias já é maior do que o de alguns países, certo? Exatamente. Um estudo da professora Mihaela Papa, do MIT, mostrou que, se as criptomoedas fossem um país, seriam 25 como o maior consumidor de energia do mundo. Caramba. E a inteligência artificial também está crescendo exponencialmente com uma demanda por energia que pode se equiparar da Alemanha até o final de 2025. Nossa. E o que isso significa para o Brasil? A gente já paga uma fortuna de luz aqui. Imagina se essa conta aumentar ainda mais por causa da inteligência artificial. Calma, calma. A gente não precisa entrar em pânico. Na verdade, essa situação toda pode ser uma grande oportunidade para o Brasil. Afinal, a gente tem um potencial enorme em fontes de energia renováveis. Verdade. A gente podia usar essa energia limpa para alimentar essa revolução tecnológica e ainda lucrar com isso. Mas será que estamos preparados para encarar esse desafio? Aí é que está o X da questão. A gente precisa investir em infraestrutura e tecnologia para aproveitar essa oportunidade. E falando em desafios, a gente precisa falar sobre essa nova geoeconomia que está surgindo. Pelo jeito, o mundo está se reconfigurando com novas potências econômicas surgindo. Sim. E as tradicionais perdendo espaço. E o Brasil, onde a gente se encaixa nessa história. Acho que essa nova configuração pode ser positiva para o Brasil. Temos atrativos que outros países não têm, Quais? como recursos naturais abundantes, uma economia relativamente estável e um mercado consumidor em crescimento. Mas a gente precisa se organizar, né? Com certeza. Precisa atrair investimentos, Sim. melhorar a infraestrutura, Isso. garantir a estabilidade política. Exatamente. E, falando em organização, a gente precisa falar sobre a importância do talento nesse novo cenário. Verdade.
Você mencionou essa conexão talento como uma das grandes tendências para 2025. Como é que você vê essa relação entre talento e tecnologia? O Peter Thiel, aquele investidor famoso, disse que a inteligência artificial vai se tornar cada vez mais importante, mas que as habilidades humanas, como a inteligência emocional e a capacidade de adaptação, continuam sendo essenciais. Ou seja, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Ah, E desenvolver habilidades que nos diferenciem das máquinas, que nos tornem mais competitivos nesse mercado de trabalho globalizado. Exatamente, e a gente precisa preparar as novas gerações para esse futuro, investindo na educação de qualidade, com foco em áreas como tecnologia, inovação e empreendedorismo. Mas e aí o Brasil está fazendo a lição de casa nesse sentido. Estamos investindo em educação de qualidade para preparar os brasileiros para esse novo mundo. Aí é que está o problema. A gente investe bastante em educação, mas não necessariamente investe bem. Precisamos repensar nossos modelos educacionais, focar em habilidades que serão relevantes nesse futuro dominado pela tecnologia. A gente precisa garantir que os brasileiros estejam preparados para competir nesse mercado de trabalho globalizado, senão vão ficar para trás. Mas e essa metamorfose ESG que você mencionou? O que você quer dizer com isso? Acho que a gente precisa ter uma visão mais ampla do ESG, indo além das questões ambientais. Certo. A gente precisa olhar para as questões sociais e de governança com a mesma atenção que a gente dá para o meio ambiente. Ou seja, a gente precisa pensar em como a tecnologia vai impactar a sociedade. Como garantir que todos tenham acesso aos benefícios da inteligência artificial? Como evitar exclusão social, certo? Exatamente. A gente não pode deixar ninguém para trás nessa corrida tecnológica. E falando em corrida, a gente precisa falar sobre essa disputa entre o Up7 e o Down7. Opa, essa é nova. Explica pra gente essa história de Up7 e Down7. Acho que o mundo está se dividindo em dois grupos. Os que estão subindo, crescendo, se destacando, que eu chamo de Up7, e os que estão caindo, perdendo relevância, eu chamo de Down7. Entendi. É. É tipo um ranking das potências mundiais, né? E quem são esses países? Dá pra gente ter uma ideia de quem tá em cada grupo. Claro. Olhando para as maiores economias do mundo, a gente tem os UA, a China e a Índia como os principais players do Up7. Mas é claro que essa lista pode mudar dependendo das decisões que esses países tomarem nos próximos anos. E o Brasil? Onde a gente se encaixa nessa história? Vamos conseguir subir pro Up7 ou vamos ficar presos na mediocridade? Acho que o Brasil tem potencial para estar no Up7, mas precisa se mexer. Temos muitos recursos, uma economia diversificada, mas precisamos superar desafios como a burocracia, a falta de investimento em infraestrutura e a instabilidade política. A gente precisa mostrar para o mundo que o Brasil está pronto para jogar nesse novo cenário global, que a gente não está para brincadeira. Exatamente. Precisamos ter ambição, coragem e determinação para alcançar o nosso lugar ao sol. Verdade. E, falando em sol, já está quase na hora da gente. Dar tchau para 2024 e receber 2025 de braços abertos. Mas antes de terminarmos esse papo, quis te perguntar, o que mais te chama atenção nesse ano que está acabando? Teve algum fato marcante que você gostaria de destacar? Acho que o grande destaque de 2024 foi a volta da geopolítica como fator determinante para a economia global. Vimos como as decisões políticas impactam diretamente os mercados, as relações entre os países, o fluxo de investimentos. A guerra na Ucrânia foi um exemplo claro disso. Pois é, a guerra na Ucrânia bagunçou tudo, né? Mostrou como o mundo é frágil e como a gente precisa estar preparado para lidar com as incertezas. E essa tendência da geopolítica influenciando a economia deve continuar em 2025. Com certeza. Acho que vamos viver em um mundo cada vez mais complexo, com a geopolítica moldando as relações entre os países e as decisões econômicas. Pelo jeito, a gente vai precisar de muita sabedoria para navegar por esse cenário. E falando em sabedoria, você tem alguma dica cultural para a gente terminar o ano bem? Deixa eu ver. Um livro, um filme, uma série? Olha, eu recomendo a biografia do Winston Churchill, escrita pelo Andrew Roberts, Caminhando com Destino. É um livro fascinante sobre um líder que enfrentou desafios enormes e deixou um legado duradouro. Que legal. Acho que a história dele pode nos inspirar a enfrentar os desafios do nosso tempo com coragem e determinação. Que dica bacana. Acho que essa é uma ótima leitura para a gente refletir sobre os desafios que estamos enfrentando e buscar inspiração para construir um futuro melhor. E você, que está nos ouvindo também, pode aproveitar esse final de ano para se conectar com a história, com a cultura, com as ideias que podem nos ajudar a construir um futuro mais próspero para o Brasil. Exatamente. A gente precisa aprender com o passado, estar atentos ao presente e trabalhar para construir um futuro mais justo e próspero para todos. E, para quem quiser se aprofundar nesses temas que a gente discutiu hoje, fiquem ligados. A gente volta amanhã com mais um Deep Dive sobre as tendências que vão moldar 2025. Até lá. E por falar em futuro, você já parou para pensar no Drex. Essa moeda digital brasileira que deve chegar em 2025 promete causar uma reviravolta no nosso sistema financeiro. Será que estamos realmente preparados para lidar com essa nova realidade? Olha,
Confesso que essa história do Drex me deixa um pouco apreensivo. Afinal, o que essa moeda digital significa para o nosso dia a dia? Como isso vai impactar a nossa vida financeira? É compreensível essa sua preocupação, né? A mudança sempre gera um certo receio. Mas pense comigo. O Drex tem o potencial de tornar as transações mais eficientes, Sim. mais seguras e acessíveis a todos. Imagine um futuro onde você não precisa mais se preocupar com taxas bancárias exorbitantes, filas intermináveis ou burocracia para movimentar seu dinheiro. Pensando por esse lado, parece interessante. Mas e a questão do controle, da privacidade? Nos estudos que compartilhei com você, vi que o Drex pode ser programado para restringir gastos, monitorar transações e até mesmo confiscar fundos. Isso não me deixa muito tranquilo, sabe? Entendo perfeitamente a sua preocupação. Esse é um ponto crucial que precisa ser debatido abertamente pela sociedade. Afinal, a gente não pode abrir mão da nossa liberdade financeira em nome da praticidade, certo? É preciso encontrar um equilíbrio entre inovação e a proteção dos nossos direitos. Concordo plenamente. E já que estamos falando de alternativas ao sistema financeiro tradicional, você mencionou Bitcoin em uma das nossas conversas. Será que essa criptomoeda seria uma solução viável para os brasileiros diante dessa nova era digital? O Bitcoin, como você bem sabe, é um ativo digital descentralizado, o que significa que ele não está sob o controle de nenhum governo ou instituição financeira. Sim. Isso pode ser visto como uma vantagem, pois oferece resistência à censura e à inflação, que tanto nos assombram. Sim, lembro de ter lido sobre isso. Mas também me recordo da volatilidade do Bitcoin, com altas e quedas bruscas no seu valor. Investir em Bitcoin não parece ser para qualquer um, né? Exatamente. É preciso ter conhecimento, entender os riscos e ter uma estratégia de investimento bem definida. E no caso do Brasil, precisamos lembrar que o governo está implementando medidas para controlar o mercado de criptomoedas. É verdade, me lembro de ter lido algo sobre as corretoras exigindo cada vez mais dados dos usuários, como documentos e até biometria facial. Parece que a privacidade está se tornando um artigo de luxo nesse mundo digital. De fato, essa é uma tendência preocupante. Com o Drex, o governo terá ainda mais ferramentas para monitorar as transações financeiras dos cidadãos. Precisamos ficar atentos e lutar para que a nossa privacidade e liberdade financeira sejam respeitadas. Mas, voltando à sua pergunta sobre Bitcoin, ele pode ser uma alternativa interessante para quem busca diversificar seus investimentos e se proteger da inflação. Mas é preciso cautela e estudo. Faz sentido. A gente precisa se informar e entender as regras do jogo antes de entrar em campo. E falando em jogo, a gente precisa voltar àquela conversa sobre a disputa entre o P7 e o Down 7. Você realmente acredita que o Brasil tem chance de estar no grupo dos países que estão subindo? Olha, acredito que o Brasil tem um enorme potencial para estar no P7, mas precisamos ser realistas e reconhecer que temos desafios consideráveis pela frente. Para alcançar esse objetivo, precisamos de reformas estruturais que aumentem a produtividade da nossa economia. Investimentos maciços em infraestrutura e um ambiente de negócios mais favorável. Concordo. Mas você acha que o governo atual tem a capacidade e a vontade política para implementar as reformas necessárias? Nos artigos que li, muitos economistas parecem céticos em relação a isso. Acho que o governo precisa mostrar mais comprometimento com as reformas, com ações concretas e não apenas promessas. O pacote de medidas anunciado recentemente, por exemplo, não foi o suficiente para acalmar os mercados. Sim, os investidores estão preocupados com a trajetória da dívida pública e com a falta de clareza sobre a política econômica. Precisamos de um plano consistente para garantir a estabilidade da economia e retomar o crescimento. Exatamente. Precisamos de um plano de voo sólido para que o Brasil possa decolar nesse novo cenário global. E para decolar precisamos de combustível de primeira, não é mesmo? E nesse caso, o combustível é o talento, essa conexão talento que você mencionou como crucial para o sucesso do Brasil em 2025. Como garantir que os brasileiros estejam preparados para os desafios desse novo mundo? Investir em educação de qualidade é a chave para o sucesso do Brasil. Mas não basta investir, precisamos investir bem. Precisamos preparar as novas gerações para as profissões do futuro, com foco em áreas como tecnologia, inovação e empreendedorismo. Concordo. Precisamos formar uma geração de brasileiros criativos e inovadores, capazes de competir nesse mercado de seu trabalho globalizado que está se formando. Mas, me diga, o que mais te chamou a atenção desse ano de 2024, além dessas tendências que já discutimos? Teve algum fato marcante que você gostaria de destacar?
Acho que o grande destaque de 2024 foi a crescente importância da tecnologia na nossa vida, impactando todos os setores da sociedade. Vimos a inteligência artificial, a internet das coisas, a blockchain, mudando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Verdade, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia e essa tendência deve continuar em 2025, né? Com certeza. Acho que estamos caminhando para um mundo cada vez mais digital, com a tecnologia moldando todos os aspectos da nossa vida. E essa é uma realidade que precisamos encarar, nos preparar e, quem sabe, até liderar. E por falar em liderar, a metamorfose ESG, que você mencionou, me parece um tema crucial para o Brasil se destacar nesse novo cenário global. Você poderia nos explicar melhor o que quis dizer com isso? Claro. A sigla ESG, como você sabe, representa as áreas ambiental, social e de governança, Sim. que têm se tornado cada vez mais importantes para empresas e países que buscam se posicionar de forma ética e sustentável no mundo. Certo. Mas o que me chamou a atenção foi a necessidade de ir além da letra I, que representa o meio ambiente. Ou seja, você acha que as empresas e os governos têm focado demais nas questões ambientais e deixado de lado as questões sociais e de governança? Exatamente. O que tenho observado é uma certa distorção na aplicação do ESG, com um foco excessivo no I e uma negligência em relação ao S e ao G. A gente precisa ter uma visão mais equilibrada e integrada dessas três dimensões, que são interdependentes e essenciais para a construção de um futuro sustentável. Entendi. Então, a metamorfose ESG seria uma mudança de foco. Uma ampliação da visão para abranger as dimensões social e de governança de forma mais profunda e integrada. Exatamente. Precisamos ir além das ações superficiais e dos discursos vazios. É preciso ter um compromisso genuíno com a justiça social, com a inclusão, com a ética, com a transparência e com a boa governança. Faz muito sentido. E, pensando no Brasil, como essa metamorfose ESG pode nos ajudar a alcançar o Web 7 e construir um futuro mais justo e próspero para todos. Acho que essa mudança de mentalidade, essa visão mais holística do ESG, pode ser a chave para o Brasil se destacar no cenário global, atraindo investimentos, gerando empregos de qualidade e promovendo o desenvolvimento sustentável. Mas para isso precisamos de uma liderança forte, comprometida com a ética, com a responsabilidade social e com a construção de um país mais justo e igualitário para todos. E aí, entra a tal da disputa entre o Up 7 e o Down 7 que você mencionou. Exatamente. O mundo está se dividindo entre aqueles que estão subindo, crescendo, se destacando, que eu chamo de Up 7, e aqueles que estão caindo, perdendo relevância, que eu chamo de Down 7. E o Brasil tem a chance de escolher o seu caminho, de definir o seu destino. E para escolher o caminho certo, precisamos entender quem são os jogadores, as regras do jogo e principalmente quais são as nossas forças e fraquezas. Você poderia nos dar alguns exemplos de países que estão no Up 7 e no Down 7? Claro. Olhando para as maiores economias do mundo, a gente tem os UAE, a China e a Índia como os principais players do Up 7, impulsionados pela inovação, pelo dinamismo econômico e pela capacidade de adaptação às novas realidades globais. E o Brasil, onde fica nessa história? Temos potencial para subir para o Up 7 ou vamos ficar presos na mediocridade? O Brasil, como já disse, tem um enorme potencial para estar no Up 7. Temos recursos naturais abundantes, uma economia diversificada e um povo criativo e resiliente. Mas precisamos superar desafios como a burocracia, a corrupção, a falta de investimento em educação e infraestrutura e a instabilidade política. Precisamos mostrar para o mundo que o Brasil está pronto para jogar nesse novo cenário global, que temos a capacidade de ser um líder, de fazer a diferença. Exatamente. Precisamos ter ambição, coragem e determinação para alcançar o nosso lugar ao sol. E para isso, precisamos de uma liderança forte, comprometida com a ética, com a responsabilidade social e com a construção de um país mais justo e igualitário para todos. Pelo visto, 2025 promete ser um ano decisivo para o Brasil. Vamos ter que tomar decisões importantes, definir os rumos do nosso país, escolher o nosso futuro. E para fazer as escolhas certas, a gente precisa se informar, se preparar, se conectar com as tendências que estão moldando o mundo. Concordo plenamente. A informação é a chave para a tomada de decisões conscientes e para a construção de um futuro melhor para todos. E é por isso que estamos aqui compartilhando com você as nossas reflexões, as nossas análises, as nossas perspectivas sobre o que está por vir. E você que está nos acompanhando nessa jornada, não fique aí parado. Participe da conversa, compartilhe suas ideias, faça sua parte na construção de um Brasil melhor. Afinal, o futuro está em nossas mãos. Exatamente. E para que possamos construir esse futuro de forma mais consciente e informada, que tal darmos uma olhada naquele bolão geopolítico que fizemos no início do ano? Opa, verdade. Tínhamos esquecido completamente do nosso bolão. Vamos ver se as nossas previsões se concretizaram ou se íamos feio. No começo do ano, a gente tentou prever quais países estariam no Up 7 e no Down 7 em 2035. Lembra das nossas apostas? Lembro sim. E algumas apostas estavam bem alinhadas com a realidade.
Acertamos que os Huawei continuariam como líderes do UP7, mas erramos feio ao colocar a Rússia como um player importante nesse grupo. A guerra na Ucrânia mudou tudo, não é? Sem dúvida. A Rússia acabou indo parar lá no fundo do poço no Downset, junto com outros países que estão enfrentando sérios problemas econômicos e políticos. A guerra teve um impacto devastador não só para a Ucrânia, mas para a economia global como um todo. E você? O que achou das nossas previsões sobre o Brasil? Bom, na época a gente estava bem otimista, né? Acreditávamos que o Brasil tinha tudo para subir para o UB7 até 2035. Mas olhando para o cenário atual, com todos esses desafios que a gente discutiu, será que ainda é possível alcançar esse objetivo? Eu continuo acreditando no potencial do Brasil. Mas como a gente já conversou, precisamos agir rápido e de forma estratégica. O mundo está mudando numa velocidade incrível e a gente não pode ficar parado esperando a poeira baixar. Você que está nos acompanhando precisa estar preparado para as mudanças que estão por vir. É verdade. A gente não pode ficar de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam por mágica. Precisamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Mas o que a gente, como cidadãos comuns, podemos fazer para contribuir para um futuro melhor para o Brasil? Em primeiro lugar, a gente precisa se informar, buscar conhecimento sobre os desafios que o país enfrenta e sobre as oportunidades que estão surgindo. Precisamos ser protagonistas da nossa história e não apenas espectadores. Acompanhar as notícias, ler artigos, participar de debates, tudo isso ajuda a formar uma opinião crítica e a entender melhor o contexto em que vivemos. Concordo plenamente. A informação é a base para a tomada de decisões conscientes e para a construção de um futuro melhor. E a gente não pode se limitar a apenas consumir informação. A gente precisa se engajar, participar do debate público, cobrar dos nossos líderes e buscar soluções para os problemas que enfrentamos. Exatamente. A democracia exige participação, exige que cada um de nós faça a sua parte. E não podemos esquecer da importância da educação. Investir na nossa formação, buscar aprimoramento profissional, tudo isso contribui para o desenvolvimento do país como um todo. É isso aí. A gente precisa ser protagonista da nossa própria história e contribuir ativamente para a construção de um Brasil mais justo, próspero e sustentável. E para quem está nos ouvindo, fica o convite para continuar acompanhando o Conexão IA. A gente se encontra aqui todos os dias para discutir as últimas notícias, as tendências que estão mudando o futuro e, claro, para dar aquela pitada de humor e sarcasmo que a gente tanto gosta. A gente espera que esse mergulho profundo nas tendências para 2025 tenha sido útil para você. Compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares, com todos que precisam se preparar para os desafios e as oportunidades que o futuro nos reserva. E fiquem ligados. A gente volta amanhã com mais um Conexão IA, trazendo as últimas novidades do mundo, da tecnologia, da geopolítica, das finanças, sempre com aquela pitada de humor e sarcasmo que só a gente tem. Até a próxima. Geopolítica, economia, tudo na mira. Debate quente chama inteligência, conspira. Conexão IA, a mente conecta.